Estamos de volta a mais um momento de conversa que se impõe nesta manhã de quinta-feira. Precisamente sabemos que estamos ainda no mês de março, onde todo o conteúdo à volta da mulher vai se fazer sentir, pelo menos até o último dia do mês. É isto que está programado para atualizarmos a nossa audiência. Olha, vamos agora à conversa com Anastácio Fernando, ele que é especialista em resolução de conflitos. Nos propusemos hoje a abordar sobre a prestação de alimento para mulheres grávidas e também para os menores. Anastácio, muito bom dia e bem-vindo. Ok. Muito bom dia, meu caro Luís Manuel. Bom dia extensivo aos telespectadores que a essa altura nos acompanham. Olha, a Eva está a questionar porque são em mulheres grávidas. Fazemos esta abordagem. Essa questão é muito extensiva em todo o âmbito familiar, né? Desde os pais para os filhos, dos filhos para os pais, entre os ex-cônjuges, é uma questão muito extensiva. Uhum. Quando falamos muito sobre a prestação de alimentos, a maior dificuldade tem muito a ver com a aquisição destes bens ou há uma outra questão que se impõe? Não, antes de mais, importa dizer que, à luz do artigo 247 do nosso Código da Família, a expressão alimentos traduz-se em tudo o que for necessário para o sustento adequado da pessoa, desde a saúde, a habitação, vestuário e etc. E no caso dos menores, chega a implicar a educação e a instrução. A partir daqui, podemos ver que o conceito alimentos à luz do direito é muito abrangente para além daquilo que tem se entendido a nível da nossa sociedade. Uhum. Precisamente como é que olha para a nossa realidade em termos de prestação de alimentos? Olha, é uma das áreas que tem se acutilado bastante. Há muita falta de prestação de alimentos, isso no âmbito das relações familiares, e sobretudo nas questões dos progenitores para com os filhos. Uhum. Mas o que é que tem estado a cometer isto? O que é que condiciona esta prestação? Não, muitas das vezes esse facto resulta da fuga à paternidade. Em outras circunstâncias, problemas entre casal é aquilo que tem se dito na gíria em luta de elefantes, quem sofreu capim. Portanto, quando o casal está brigado, muitas das vezes quem sofre são os menores no meio envolvido, pois embora não devia ser assim. Mas são situações que podem ser salvaguardadas. São salvaguardadas muito bem, tanto mais é que a própria lei da violência doméstica confere alguma proteção aos direitos da criança nessas questões e principalmente quando se trata de menores e mulheres durante o período de gestação, a nossa lei não brinca, toma medidas severas ou dispõe de medidas severas quanto a essa questão. Mas são situações que vêm à tona, são dados estatísticos? Exatamente. Quer a nível da Sala da Família do Tribunal Provincial de Luanda, quer a nível dos nossos serviços de mediação, tem-se ocorrido bastantes questões ligadas à prestação de alimentos. Uhum. Há uma questão que se impõe e tem que ver muito com a dificuldade que muitas famílias têm tido na falta desta prestação ao recorrerem a alguma consulta jurídica, alguma interação com a especialista na matéria para ajudar a resolver este problema. Como é que acha que se pode inverter este quadro? Não, muitas das vezes essa questão deriva da falta de conhecimento. Como sabe, eu sou um especialista ad hoc, ou seja, um especialista independente, mas a Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígio, isto a nível do Ministério da Justiça, dispõe de técnicos com vocação para este fim, ou seja, naquelas questões dos mais desfavorecidos, apresentarem um atestado de pobreza naquelas instâncias poderão ser contemplados com o serviço por eles prestado gratuitamente. Daí eu ter dito que se calhar é por uma questão de conhecimento, ainda que não for o Anastácio a tratar da questão, poderão certamente socorrer-se dos serviços prestados pela DNRL, que é a Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígio, que a nível desses conflitos tem prestado um grande contributo com muita celeridade. Pois bem, nós temos estado a acompanhar em Angola, há inúmeros projetos, há inúmeros programas de promoção e também de incentivo a esta prestação de alimentos. Mas, de um tempo a esta parte, notamos que estes projetos nem sempre chegam a ser materializados. À materialização. O que é que acha que tem estado a acontecer? Por que é que nunca chegamos à segunda fase? Muitas das vezes por não olharmos as coisas como deviam, porque as medidas que nós tomamos devem ser execuíveis e proporcional à situação real, e pela inobservância ou pela
observância precisa, essas medidas acabam por não serem muito execuíveis. A nível das nossas reportagens que nós temos estado a passar enquanto especialistas, nós temos apresentado uma variedade de mecanismos que possibilitam resolver tais questões em questão de dias e por aí. E muitas das pessoas ainda não conhecem, sobretudo a comunicação social neste quesito tem um grande papel com relação à transmissão dessa mensagem aos telespectadores que desconhecem esses caminhos que podem seguir e dar tratamento na realidade de forma célere. Porque sabemos que temos aí os nossos tribunais, mais precisamente a Sala da Família, que dá tratamento a essas questões e muitas das vezes não dá tratamento da forma que se esperava, não que seja mal, aquilo é um problema da própria especificidade da via. E, portanto, quando surge um litígio, há uma necessidade, nós enquanto especialistas, temos utilizado um mecanismo chamado triagem de litígio. A partir daí conseguimos filtrar o interesse das partes e eleger a via de resolução de conflitos mais adequada. E fruto de uma boa triagem que nós temos feito a nível dos conflitos que têm surgido entre os progenitores, temos eleito muitas das vezes a mediação de conflitos e assim quando fizemos, pela boa triagem que anteriormente passa, o conflito geralmente acaba por ser extinto por via da mediação. Vocês, enquanto profissionais, sempre que há uma matéria do género, são tidos e achados, são chamados para dar algum parecer preciso? Exatamente, eu particularmente, principalmente agora com a divulgação massiva destes mecanismos, acabo por ser chamado à baila em questões relativamente a essa questão, mas isso será mais patente ainda com a criação da Associação Pública dos Mediadores e Árbitros de Litígio. Sabemos que há zonas em que esta informação não chega e são precisamente estas zonas em que há maior registro de falta de prestação de alimentos. De que forma é que acha que o Executivo, as organizações da sociedade civil devem fazer para, fora esta perspectiva dos órgãos de comunicação social, em veicular informações desta natureza, como é que estes entes da sociedade devem trabalhar para fazer chegar esta informação e instruir a sociedade neste particular? Exatamente, meu caro Luís Manuel, eu costumo dizer que nós, enquanto especialistas, todos somos poucos para a divulgação desses mecanismos. Todos nós, enquanto cidadãos, somos chamados para a promoção de tais mecanismos. Aqui dizer que eu adiantar assim um dado relativamente a essa questão estaria a dar um parecer precipitado. São questões muito sérias que devem ser tratadas de forma pontual. O Executivo nessas questões deve ser um bocadinho acessível, procurar dialogar é aquilo que tem se pretendido a nível dos últimos tempos para que buscamos juntos a solução mais execuível possível. Pois bem, a nível das escolas, imaginemos que com a falta de prestação de alimentos a nível das famílias, como é que as escolas devem trabalhar? Porque há aquelas famílias que alegam, se a escola, se em casa não temos, então a escola poderá beneficiar. Anteriormente tínhamos esse critério por causa da merenda escolar e por aí fora aos menores, já que a nossa perspectiva temática abrange a família do ponto de vista geral. Sim, a escola não pode descorar daquilo que é o seu papel pedagógico. Agora, nós, enquanto família, não podemos atribuir às instituições de ensino aquilo que são as nossas próprias obrigações. Portanto, cada um aqui faz o seu papel, a escola permanece e não descora daquilo que é o seu papel pedagógico. E nós, enquanto progenitor, temos obrigação para com os nossos descendentes. E que a nível do próprio nosso Código da Família, é papel dos progenitores, em primeira instância, tornar aquele menor um indivíduo socialmente útil. E, portanto, dentro daquilo que são as obrigações dos progenitores, assim devem fazer ou proceder. Pois bem, Anastácio, quando fala de tornar a criança totalmente socialmente útil para a sociedade, importa aqui ressaltar também a possibilidade daquelas famílias em que sabemos que há a falta desta prestação de alimento, mas mesmo assim há crianças dentro desta família que já têm filhos de forma precoce. Qual é a educação de base que deve estar patente nesta família, já que há carência de prestação de alimento, mas mesmo assim há sempre a
aquele descuido de engravidar-se de forma precoce? Olha, o que tem se verificado muito nos tempos de hoje é que, principalmente as adolescentes, têm se submetido a determinadas situações por conta das necessidades, pese embora tenha-se dito que acho que sim, há um velho adágio que faz referência à moral. Não sei se a fome entra pela porta, exatamente, a dignidade sai pela janela. Muito embora não devia ser assim, mas é uma questão que também precisamos ver as razões. Há razões de assim acontecer, veremos que há, mas não é tentar justificar, mas é uma questão de sensibilidade e se calhar por não haver uma outra alternativa, elas buscam esses caminhos mais fáceis, porque é aquilo que tem sido dito, quem tem fome não pode esperar, é como a justiça não pode esperar. Mas aquelas famílias, imaginamos, com a falta desta prestação de alimento, a culpa deve recair ao Executivo? Imagine, está na Constituição, o Estado deve dar assistência, deve prestar, digamos, todas as diligências necessárias para que haja alimento real a estas famílias. Quando assim não acontece, a quem recai a culpa? Aos progenitores, aos titulares, aqueles todos na qual têm responsabilidade sobre a família, porque quando da minha introdução eu referi que a expressão alimentos à luz do direito não transcende aquilo que é a comida, exato, ou seja, chega a fazer referência à saúde, à habitação, instrução, e isto a princípio é uma obrigação da família. Ou seja, se por exemplo eu colocar junto de uma parceira, colocamos uma criança ao mundo, em respeito àquilo que é o princípio da dignidade da pessoa humana, nós devemos criar todos os mecanismos para que aquela criança cresça de forma condigna. E é isso que trazer à baila também aquilo que tem a ver com a solidariedade familiar, que nesse âmbito os familiares apoiam-se solidariamente, é uma obrigação no seio da própria família. E onde é que entra o Estado neste particular? De que forma é que o Estado deve ajudar? É apenas com leis só? Leis execuíveis, políticas execuíveis, porque se formos a ver o Estado... Inclusão, no caso. Exatamente. O Estado somos todos nós. O governo é uma administração provisória. O Estado somos todos nós. Portanto, esse governo deve tomar medidas que visam a reduzir as assimetrias a nível da nossa sociedade, com políticas execuíveis que colocam o cidadão em pé de igualdade. Pois bem, fala aqui da solidariedade, hoje já não vemos muito isto, não é? A solidariedade familiar, não vemos muito isto hoje. Algumas famílias têm se verificado muito, mas chamar a atenção que isso decorre de um preceito legal que o nosso Código da Família assim faz questão de precisar. Então, nessas questões, muitas das vezes, quando o obrigado não faz voluntariamente, os nossos tribunais, por representação do Estado, na qual são detentores do ius imper, que é o poder de imposição, assim obrigam este indivíduo a proceder com aquilo que é a sua obrigação. Eu tenho dito muito uma questão relativa às nossas famílias, sobretudo angolanas e as africanas, sobretudo. São famílias nucleares, muitas das vezes nós vivemos entre pais, irmãos, tios e tudo mais. E nós às vezes vemos o tio a repreender o sobrinho, a mãe, não, deixa o meu filho, não sei. Isso é uma questão que deve deixar mesmo repreender, porque aquele tio sobre aquele menino tem a obrigação. Quando estamos a falar de obrigação, não estamos a falar de algo facultativo, ou seja, na ausência do progenitor, aquele tio que outrora foi impedido de ralhar aquela criança, passa a ser obrigado a prestar alimento, e não é algo facultativo, que ele vai dizer, não, vou fazer ou não. Se ele entender que não deva fazer voluntariamente, o tribunal vai obrigar que ele faça obrigatoriamente, ainda que por meio de desconto direto no salário. Portanto, é uma questão que deve ser muito bem acautelada e, portanto, os tios possuem, sim, direitos em relação aos sobrinhos. Os tios e não só. Pois bem, olha, quando fala-se muito daquela situação que pode fragilizar a prestação de alimentos no seio da família, podemos aqui tocar na questão financeira. Se não houver condições financeiras, fica, digamos, condicionado a esta prestação. Olha, vamos dizer, a prestação, a nossa lei contra a violência doméstica tipifica a modalidade de abandono familiar como sendo a falta reiterada de assistência. Ainda que não houver condições financeiras, mas pode dar aquele apoio moral. Quando assim
não o faz, aí sim estará a incorrer no crime de violência doméstica na modalidade de abandono familiar. Está bem, o progenitor não trabalha, até certo modo compreende. Então o apoio moral, por exemplo, a visita regular. Isto é algo que não pode ficar em falta. Então, quando furta-se desta responsabilidade, aí sim entram os órgãos de justiça. Pois bem, nós estamos já na reta final mesmo. Alguma mensagem de conforto? É sempre importante, nós estamos no mês de março, as mulheres merecem também. Exatamente, exatamente. É aquilo, embora eu costumo dizer que eu sou um bocadinho suspeito, enquanto especialista na resolução do conflito, estar a dizer isso, mas é que quando surgem litígios dessa natureza, é imperiosa a consulta de um especialista ou, na falta do especialista, de um centro integrado de resolução de conflitos ou ainda a DNREL. Temos poucos, não é? Temos poucos, sim, mas há muitos especialistas ad hoc para dar tratamento nessa situação e temos também a DNREL, que é uma direção do Ministério da Justiça, que tem dado tratamento a essa situação. Porque não é mau recorrer a um tribunal, mas aquilo é a especificidade da própria instância judicial e muitas das vezes não salvaguarda como é que eu posso dizer, a relação entre o progenitor e a progenitora. Muitas das vezes o pai é aplicado um desconto direto, mas ele desliga-se da criança, desliga-se da progenitora pela forma que a coisa aconteceu. E, portanto, socorrendo-se de meios não adversariais ministrados por especialistas ad hoc ou um centro de resolução de conflitos, possibilita que essa prestação venha a ser prestada e de forma amigável. Portanto, é aquilo que tem se dito, que eu costumo ilustrar com uma frase do mestre em artes marciais Jacques Chan: não lutes quando podes fugir. Portanto, se recorreu a um especialista ad hoc ou a um centro integrado de resolução de conflito e não funciona, aí sim, em últimas instâncias, pode recorrer à instância judicial, dentro daquilo que é a sua própria especificidade. Pois bem, o março está aí e continua com as suas celebrações. Alguma palavra às nossas senhoras? Exatamente. Gostaria, nossas senhoras, desejo tudo de bom, que continuem a fazer os vossos trabalhos. Encontramos as mulheres em quase todo o setor, né, de serviços públicos como privado e, portanto, continuam... Não é contra o empoderamento feminino? Não, não sou contra, até porque a nossa própria lei consagra esse direito às mulheres, não é, que no seio da relação familiar aparecem em pé de igualdade. Agora, meu caro Luís, gostaria de uma forma assim intermitente, convidar os telespectadores que a essa altura nos acompanham a visitar a minha página no Facebook, que é denominada Anastácio Fernando, especialista na resolução de conflitos. Lá tem muitas matérias relativamente à resolução de conflitos e, de forma intermitente, deixar ficar aqui o meu contacto, que é o 944 59 36 85. Estamos aqui para servir, como dizia a Madre Teresa de Calcutá: quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Pois bem, muito obrigado, Anastácio Fernando, pela presença e ajudar-nos aqui a esclarecer sobre esta situação da prestação de alimentos familiar e também para menores. Não é? Exatamente. Muito obrigado e esperamos contar mais vezes. Ok.